A paz do Senhor, eu espero que todos vocês estejam bem, pela glória do nosso Jesus. E bem-vindo a mais um episódio da nossa Conversa Franca, onde falamos sobre diversos assuntos guiados pelo Espírito Santo. E antes de mais nada, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já ignorou a voz do Senhor? E assim, como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim eu também não vou escutar quando eles orarem a mim. Bem, gente, acabamos de ler Zacarias, capítulo 7, versículo 13, onde Deus fala para o povo de Israel que como eles não me ouvem, tanto que eles não me ouviram, eu também não vou ouvir eles. E realmente precisamos ter em mente muitas coisas, mas as principais são que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus é todo poderoso. Deus é onisciente. Ele consegue ler os nossos pensamentos. E Deus é onipotente, o todo poderoso. Isso significa que ele não vai deixar de escutar a gente. Ele vai ouvir a gente. Ele vai nos ouvir. Porque eu estou aqui agora com vocês, mas na rua eu estou ouvindo o barulho dos carros, das pessoas. Mas prestar atenção, escutar de fato é diferente. Prestar atenção, inclinar os ouvidos é uma coisa diferente. Escutar é diferente. Então quando Deus fala, eu não vou mais ouvir vocês, porque vocês não me ouviram, precisamos estar cientes que Deus não vai nos escutar mais. Em Salmos, vemos que quando oramos, Deus inclina o ouvido dele para nós. E isso não vai acontecer mais se ignorarmos a Deus. E não apenas isso, mas se você olhar, em Apocalipse, Jesus fala: eu estou à porta. Estou batendo na porta. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ela e ela comigo. Mas se você não ouvir Jesus bater, ou simplesmente ignorar Jesus batendo na porta, haverá um tempo onde ele não vai mais bater na porta. Haverá um tempo onde não haverá mais tempo. Precisamos ter noção disso. Precisamos ter noção que haverá um tempo onde não haverá mais tempo, onde as portas do céu vão se fechar. Em Apocalipse, João relata que durante as 7 pragas, onde os anjos vão jogar na terra, mandados por Deus, o templo se encheu de fumaça, de glória, e a porta do templo se fechou. O que significava? A porta do templo é Jerusalém, a nova Jerusalém que descerá dos céus. Ou seja, o que significa? Significa que não vai ter mais acesso ao templo, que não vai mais subir o clamor. A Bíblia não vai mais subir o clamor, as pessoas vão orar, vão jejuar, vão clamar a Deus misericórdia, e não vai mais subir. Haverá um tempo onde não haverá mais tempo. Ou seja, ou é agora ou não é mais. Esse tempo vai chegar. Se ignorarmos a voz de Deus, se não ouvirmos Deus, Deus vai nos ignorar também. Haverá um tempo que não haverá mais tempo. E agora, E agora surge a questão: como eu ouço a voz de Deus? Bem, a primeira dica, na verdade, o primeiro passo é ler a Bíblia. Mas você pensa, ler a Bíblia? Cara, ler a Bíblia? Sim, gente, porque ler a Bíblia, quando oramos, estamos falando com Deus. Mas a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é suficiente. Ela é a palavra de Deus. Quando você lê ela, você está lendo a palavra de Deus. Deus está conversando com você. Ou seja, ler a Bíblia é o primeiro passo para você ouvir mais a voz de Deus, para você se aprofundar mais em Deus, para você ouvir a voz dele. E o segundo passo é orar. Sim, gente, orar é de
extrema importância para um relacionamento. Porque vocês estarão numa conversa enquanto você ora. Quando você ora, como eu falei antes, quando você ora, você está conversando com Deus. Você está falando com Deus. E quando você lê a Bíblia, Deus está conversando com você. E Deus quer ouvir você. Por isso que por isso que Jesus fala: ore, vigiai e orai. Deus quer que nós oramos para ele. Jesus fala: se alguma coisa pedir em meu nome, isso receberás. Porque Jesus já fala isso, querendo incentivar a gente a orar. Porque Deus quer que a gente ore. Deus quer que falamos com ele. Deus quer que entregamos as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas dores nas mãos dele. Deus é um Deus poderoso, bom e justo, que quer nos ouvir falar com ele. Não porque merecemos, muito pelo contrário. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa? Isso significa que todos se fizeram pecadores. Não há um justo sequer. Não merecemos ter a glória, a honra de falar com Deus. Deus criou todo o universo. Deus é todo poderoso. Ele é o grande Elohim, o Criador. Não merecemos nem sequer respirar o ar dele. Porque a Bíblia nos fala que em Gênesis 1 vai relatar a criação dos seres e dos animais. Gênesis 1 e 2. E que a Bíblia fala que Deus criou o homem a partir do barro e soprou em suas narinas. Ou seja, o ar que respiramos, na verdade, é o ar de Deus. É o sopro de Deus. Não merecemos respirar esse ar. Precisamos ter noção disso. Precisamos ter noção que não merecemos respirar esse ar. Mas não é por nós. Essa questão é um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Realmente não merecemos. Mas Deus amou tão o mundo, mas tão o mundo, que entregou o seu único filho. Seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis o grande presente. O maior presente da humanidade não foi o conhecimento. Não foi os prédios, os mares, nada. O maior presente da humanidade foi Cristo Jesus, o nosso Senhor, o grande Emanuel. Esse é o maior presente que a humanidade já teve e tem. Então, precisamos usufruir desse presente. Aprofunde-se mais nesse presente. Deus está aí, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer que você o conheça ao melhor. Ele quer que vocês tenham um relacionamento firme. Que vocês possam andar junto, lado a lado, todo dia. É isso que Deus quer. E Deus é um Deus bom, benevolente e maravilhoso. Ele quer que nos aprofundemos mais nele. E a terceira e última dica, e último passo é ser obediente a Deus. Eu sei, ser obediente a Deus, Kailana. E sim, gente, obedecer a Deus é fundamental para ouvir a voz de Deus. Esse é o fundamental, gente. O fundamental do fundamental. E por que vocês me perguntam? Mas, Kailana, por que é importante ouvir a voz de Deus? Por que é importante ouvir a voz? Não, por que é importante obedecer a Deus? A Bíblia nos relata que Saul, o primeiro rei de Israel, ia para uma batalha. E nessa batalha, eles iam oferecer o sacrifício para Deus. Lembrando que antes de Jesus, os sacrifícios só eram feitos com os animais. E as únicas pessoas que podiam oferecer isso eram os sacerdotes. As únicas pessoas. Ninguém mais podia fazer isso. Apenas os sacerdotes. E no sétimo dia de preparação para a batalha, o sacerdote Samuel, que era o sacerdote da época, não chegou. Ele demorou um pouco para chegar. E nisso, Saul pega e faz o sacrifício. Saul pega e oferece a Deus isso. E Samuel chega e fala: por que fizeste isso? E eles começam a falar, conversar. E Samuel fala para ele: por causa disso que tu fizeste, tu não vai ser mais rei, vai ser príncipe de Israel. Ele era para ser rei. Mas por quê? Porque ele não passou da prova do Senhor. Ele não passou da prova do Senhor. Aí viemos com Davi, o segundo rei de Israel. Davi era perseguido por Saul e teve a oportunidade de matar ele 3 vezes.
Nenhuma das 3 vezes ele levantou a mão para matar Saul. Por que não? Porque nenhuma das 3 vezes. Por que não? Porque ele falava: eu não posso levantar a mão contra o ungido do Senhor. Davi passou nas 3 provas. Ele se tornou o rei de Israel. Ele foi o abençoado. Aí tudo se resume ao quê? A obediência é melhor do que sacrifícios. A obediência é mais válida para Deus do que 1000 sacrifícios. Ou seja, a obediência é o grande passo para ouvir mais a Deus. Por ter tendo o coração obediente, conhecendo a voz do seu Senhor, você vai reconhecer quando ele falar com você e vai responder quando ele falar com você. Então, gente, este foi o vídeo de hoje. Creio sim que o Espírito Santo falou muito nesse vídeo. Afinal, para ele, por dele e dele são todas as coisas. Então, gente, espero você até o próximo vídeo e bye, bye!